Prezados alunos, bem-vindos novamente a esta segunda parte da História da Sociologia. Vamos abordar temas contemporâneos e atuais, né? Como que a Sociologia ela foi se solidificando enquanto uma disciplina mais atual. Então, a Sociologia ela vai tomando esse corpo, né, de uma disciplina voltada para as questões do cotidiano e as questões mais voltadas para a atualidade. A sociologia nos Estados Unidos. A presença da sociologia nos Estados Unidos, da América, se desenvolveu ao mesmo tempo em que na França e na Alemanha, ainda que de modo diferente. Apesar de apresentar algumas ligações com esse último país, nos Estados Unidos da América não há um ou dois personagens marcantes ou hegemônicos, mas vários. Trata-se de uma grande influência em quase todo o mundo, ainda hoje. A sociologia nos Estados Unidos da América surgiu no contexto de dois grandes eventos que marcaram profundamente a história dos Estados Unidos, que é a Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861 e 1865, e a imigração estrangeira em massa. A Guerra Civil drenou os recursos financeiros do norte dos Estados Unidos da América e arruinou completamente a economia do sul, onde foram destruídas fábricas, estabelecimentos comerciais e residências, além das propriedades rurais produtoras de algodão, que foram queimadas, prejudicando seriamente a exportação de algodão para a Inglaterra. Esta situação gerou grandes ressentimentos e atritos entre a população do sul e do norte dos Estados Unidos, que perduram por várias gerações, né? E alguns estados ela perdura até hoje, considerando que nenhum programa governamental previu, né, a integração profissional e econômica do sul dos Estados Unidos e o restante da região do país. O Sul perdeu toda a sua influência política, econômica e cultural nos Estados Unidos, e seus ideais tradicionais passaram a não ter muita influência no governo federal. O desenvolvimento da sociologia nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX e início do século XX, pode ser traçado a partir de diversas origens, que se combinam com uma desigual influência da sociologia que desenvolvia no decorrer do século XIX na Europa, associada às transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que caracterizavam o surgimento da sociedade moderna. Certos aspectos da formação da sociologia assumiram nos Estados Unidos formas originais. Uma motivação inicial filantrópica e favorável à reforma social, de feição progressista, e sua disputa contra os argumentos conservadores tirados da economia política clássica e do evolucionismo e do darwinismo social. O uso pioneiro de materiais sociográficos, a influência do evolucionismo de Spence e do darwinismo social no desdobramento da discussão intelectual de um conjunto de ideias da época. Entre 1850 e 1900 e os inícios do ensino universitário, da sociologia em diversas instituições de ensino e pesquisa universitárias que foram criadas nas últimas décadas do século XIX. A sociologia nos Estados Unidos da América. A presença da sociologia nos Estados Unidos se desenvolveu ao mesmo tempo, né, que na França, na Alemanha, como a gente já tinha falado, né, ainda que de um modo diferente, por apresentar essas ligações com esses países. Nos Estados Unidos não há um ou dois personagens, mas vários, né? Trata-se dessa grande influência em quase todo mundo ainda hoje, né? Com destaque para muitos seguidores. A Universidade de Chicago foi fundada, né, em 1890 e recebeu seus primeiros alunos em 1892. Graças a uma grande doação feita por John Rockefeller, que foi nela que surgiu o primeiro, né, departamento de sociologia sob a direção de Albion Small, de 1854 a 1926. A sua presença na sociologia americana se deu fundamentalmente por ter sido grande professor e organizador.
Em 1895, ele criou o American Journal of Sociology, em 1907, e participou ativamente da criação da Sociedade Americana de Sociologia. Ele publicou, junto com Georges Vincent, em 1894, talvez o primeiro manual de sociologia para estudantes, intitulado Introdução ao Estudo da Sociedade. Small será o primeiro divulgador do pensamento de George Simmel nos Estados Unidos da América. Ele havia estudado na Alemanha, como quase todos os que trabalhavam nesse momento em Chicago. A Universidade de Chicago, no início de seus trabalhos sociológicos, deu primazia à pesquisa de campo. Isso é, uma pesquisa que a gente chama empírica, procurando conhecer, através da observação direta, a dinâmica das relações sociais. Assim, nela se desenvolveu uma forte tendência pragmática e microsociológica, que viria a ser conhecida como a Escola de Chicago. Um dos expoentes desse momento foi William Ogbuh, que de 1886 a 1959. Ele desenvolveu instrumentos estatísticos com finalidade bem prática para a análise da realidade social. Vários autores participaram desse movimento. Entre os mais conhecidos no Brasil, que podem ser citados, né, é o William Thomas, o Florian Zinac, e que nasceu na Polônia e chegou aos Estados Unidos em 1914. Eles desenvolveram e publicaram uma pesquisa intitulada O Camponês Polonês na Europa e na América, durante os anos de 1918 e 1921. Florian Zaniski, né, Robert Park e Ernest Burks, que escreveram Introdução à Ciência da Sociologia, em 1921. Os dois, juntamente com Mackenzie, escreveram o clássico A Cidade. Louis White, nascido na Alemanha, chegou aos Estados Unidos da América em 1911 e publicou um livro, né, O Gueto, em 1928, além de um famoso artigo de 1938, Urbanismo como Modo de Vida, claramente influenciado por George Simmel, que também havia escrito outro importante artigo, A Metrópole e a Vida Mental. Outros autores desenvolveram pesquisas sobre temas que evidenciavam a preocupação existente em Chicago e nas grandes cidades dos Estados Unidos da América, que era a desorganização social nas cidades, a marginalidade social, o alcoolismo, as drogas, a segregação racial e a delinquência, que evidenciaram a relação entre pesquisa sociológica e intervenção dos organismos públicos. Houve em alguns deles a preocupação com o que eles chamavam de ecologia humana, em oposição à ecologia animal e vegetal. A Escola de Chicago, né, o contexto, de 1900 a 1920, o inchaço populacional, aí as gangues, a criminalidade, o desemprego, e os sociólogos, né, passaram a entender essas ações fundamentais. Entretanto, pouco a pouco foi também se firmando em Chicago uma outra perspectiva, congregando sociólogos, antropólogos relacionados à psicologia social, que posteriormente veio se chamar de interacionismo simbólico. A principal figura dessa vertente foi George Herbert Mead, que trabalhou com John Dewey e desenvolveu uma visão pragmática e com uma forte tendência que hoje chamaríamos de psicossociológica. Herbert Mead, né, filósofo e psicólogo social, trabalhou em várias áreas, sobretudo como psicólogo social. Ele foi professor de várias gerações de antropólogos e sociólogos. A Escola de Chicago, né, por volta de 1910, na Universidade de Chicago, o foco, né, era a vida urbana, os grandes aglomerados. Era entender essa sociedade para intervir nela, né, aquela coisa do positivismo, a ordem. E uma sociedade que estava se interagindo entre indivíduo e grupo,
que era a comunicação interpessoal. Então, na década de 40 e de 50, a escola de Chicago sai de Chicago. Talcott Parsons, né, tornou-se seguramente o sociólogo norte-americano mais conhecido em todo o mundo, né? Os seus críticos, em geral, entenderam que, como um pensador conservador, preocupado com um bom ordenamento da sociedade, muita tolerância, desconformidade, dissidência, para manifestar a sua obsessão. Então, a ideia de estrutura social, da excelência das coisas, levou ele a ser denominado o sociólogo da estratificação social. A imaginação sociológica. Tendo influência de Karl Marx e de Max Weber, White Mills, que era um sociólogo americano, ele procurou conciliar o conceito de classe social com o de status, visando esclarecer os processos e mecanismos de conflitos e mudanças sociais. Através de suas pesquisas, ele procurou esclarecer a complexidade das estruturas de poder, particularmente das elites, em lugar do conceito de classes dominantes, e de seu papel na mudança social, fugindo da ideia de revolução como única via para a transformação social. Essa sociologia ela foi desenvolvendo nos Estados Unidos da América a partir de variadas influências, internas e externas, especialmente da França, e mais ainda da Alemanha. A sociologia dos Estados Unidos da América apresenta uma importante contribuição para o desenvolvimento de metodologias e técnicas de pesquisas quantitativas e qualitativas, e para o desenvolvimento de questões sociais que até então podiam estar mais localizadas em países ou bloco de países. A partir de então se tornaram mundializadas, fazendo que se houvesse uma preocupação também com os novos fenômenos decorrentes dessa configuração. Vários pensadores passaram a refletir sobre temas chamados de pós-modernos, hipermodernos, ou simplesmente que a gente chama contemporâneos, que afetam um país, uma região ou a totalidade deles. Nesse sentido, pode-se dizer que há uma sociologia mundial, com variações de matizes, dependendo do que se está pesquisando, formando um conjunto de pensadores cuja proposição é pensar a sociedade dos indivíduos. Mas essa sociologia contemporânea possui ainda uma relação significativa com os grandes vertentes do pensamento sociológico tradicional, o marxista, ou histórico estrutural, e todas as suas variações, que são muito como, por exemplo, o marxismo analítico de Elster, a durkheimiana, ou funcionalista, com o desenvolvimento de um neofuncionalismo, a weberiana, ou compreensiva, com o desenvolvimento da fenomenologia, a teórica e pragmática norte-americana em suas variadas ramificações. Com efeito, pensadores como Gabriel Tarde, Jorge Simmel, que estavam tanto esquecidos, pelo menos aqui no Brasil, devido à ênfase do pensamento de Durkheim de Max Weber, retomam seus lugares de destaque. Essas vertentes inspiraram outros tantos pesquisadores que, refletindo suas realidades e mesclando ou não contribuições de diferentes linhas teóricas, criando inclusive uma série de conceitos novos, que demonstraram, né, as possibilidades e a diversidade do pensamento sociológico, fazendo a sociologia avançar no processo de compreensão da realidade contemporânea. A sociologia chegou assim ao século XXI com uma vitalidade muito grande. As análises não ficaram restritas, com raras exceções, a uma única corrente teórica, mas utilizaram diversas vertentes, ficando difícil encontrar um pensador que se apoie somente em uma determinada visão de mundo. A maioria deles recorre ao que entende ser mais substancial em sua teoria. E assim torna-se muito difícil fazer qualquer enquadramento ou mesmo tentar classificar determinados autores. Muitos analistas viram nisso a chamada crise de paradigmas na sociologia contemporânea. Uma crise que poderia ser entendida do ponto de vista epistemológico, entretanto, como já vimos, né, desde o início houve sempre uma diversidade de epistemologias que sempre estiveram presentes no desenvolvimento do pensamento sociológico e que nunca foram razão para caracterizar uma crise. Parece que esta diversidade epistemológica de teorias, objetos, de métodos concorrentes ou não, na explicação de fenômenos sociais, deve ser vista mais como um indicativo de vigor do que de decadência.
A sociologia contemporânea, né? Se até a década de 60 poderíamos falar em uma sociologia por países, após essa década, tendo em vista um processo significativo de circulação de informações através dos mais variados meios de comunicação, pode-se dizer que os principais cientistas sociais e a literatura sociológica se tornaram as questões sociais que até então podiam estar mais localizadas em países ou blocos de países, a partir de então. Se tornaram mundializadas, fazendo com que houvesse uma preocupação também com os novos fenômenos decorrentes dessa configuração, ou simplesmente contemporâneos que afetam um país, ou uma região, ou a totalidade deles. Nesse sentido, pode-se dizer que há hoje uma sociologia com essas matizes, né? De pensar a sociedade por indivíduos. Mas essa sociologia contemporânea possui, assim, uma relação significativa com essas grandes vertentes desse pensamento sociológico tradicional. Para Brasílio Salum Júnior, existe uma fragmentação muito grande na sociologia contemporânea, o que pode ser entendido como uma desordem no interior de seu campo. Ele procura estabelecer uma ordem para um efeito pedagógico, que seria um enquadramento de diversos autores numa possível categorização. Vejamos o que ele propõe, né? Entre as linhas de investigação que almejam alguma forma de superação da desordem reinante, na disciplina distingue-se a dos sociólogos voltados para a construção de ferramentas analíticas gerais para serem usadas em investigações empíricas diversas, como a desenvolvida por Pierre Bourdieu, de 1989, o meio de conceitos de hábitos e campo, e é dos que buscam construir uma síntese de várias teorias existentes, incluindo os programas diversos, como a de Walter Russima, Jonathan Tunney, Jeff Alexander, Anthony Giddens, e é dos sociólogos que lutam para superar a fragmentação da disciplina, por meio do desenvolvimento sistemático de determinada orientação teórica, visando a difundi-la nas várias áreas da sociologia. Inclui-se assim os programas dos teóricos da escolha racional, do marxismo analítico, do interacionismo simbólico. O programa de enriquecer a sociologia através da produção do diálogo entre perspectivas teóricas diversas, como faz Levine, ao examinar a conexão dialética entre as ideias de Parson e Simmel, e o projeto de identificar e preencher lacunas conceituais e metodológicas nas perspectivas teóricas disponíveis para explorar as implicações disso na reconstrução e alargamento das mesas. Inclui-se aqui, por exemplo, o conceito de ação comunicativa, introduzido por Habermas. Para dar conta das circunstâncias em que as ações não são orientadas pelo cálculo do sucesso, que lhe permitiu reconceituar a noção de racionalidade, de organização do mundo social até de evolução da sociedade. Mas é necessário levar em conta que essa possível fragmentação é fundamental para expressar a diversidade e estabelecer um novo patamar para a sociologia na sociedade contemporânea. Com efeito, nas últimas décadas, né, nós constatamos a emergência de diversos pensadores intelectuais, como tem obras, né, que podem ser elencadas como de uma posição hierárquica. Habermas é um deles, né? Ele graduou em 1954 na Universidade de Bonn com uma tese sobre o filósofo Schelling. Ele foi assistente de Adorno e considerado, entre outros, como membro da segunda geração que nós já falamos da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, né? E aí ele se transferiu para Nova York, onde se tornou professor e, na década de 70, retornou à Alemanha para dirigir o Instituto Max Planck, retornando à docência em 1983. Em Frankfurt, onde se estabeleceu até a aposentadoria na década de 90. Nesse período, onde ele esteve nos Estados Unidos e voltou para a Alemanha, ele começou a escrever livros, artigos científicos, a debater em jornais e a ministrar palestras, sempre discutindo questões teóricas e políticas da contemporaneidade. Habermas é um dos intelectuais que mais marcaram o clima político e filosófico do pós-guerra na Alemanha. Como quase todos os sociólogos alemães, é também filósofo, sendo muito difícil fazer a separação entre esses saberes, né, e os seus escritos.
ele trouxe a filosofia para bem perto da sociologia, ao mesmo tempo que tirava aquela, né, do seu pedestal. Dentre as contribuições mais conhecidas de Habermas está a proposta de que duas esferas coexistem na sociedade: o sistema e o mundo da vida. O sistema se refere-se à reprodução material, regida pela lógica instrumental, adequação de meios a fins, incorporada nas relações hierárquicas, o poder político. E o intercâmbio, que é a economia, e o mundo da vida é a esfera de reprodução simbólica, da linguagem, das redes de significados que compõem determinada visão de mundo. Sejam esses significados referentes aos fatos objetivos, às normas sociais ou aos conteúdos subjetivos. No seu livro, né, o Conhecimento e Interesse, de 1968, ele assinalou que o conhecimento depende constantemente de determinados interesses. Assim, sempre que existir um pensar sobre qualquer coisa, esse pensar ocorre dentro do contexto de uma sociedade competitiva, ou seja, qualquer pessoa pensante sempre persegue também objetivos concretos, muitas vezes em interesse próprio. Assim, o esforço pelo conhecimento não é inocente. Ele está constantemente à procura de vantagens. E Habermas, né, propôs também na teoria da ação comunicativa os princípios segundo os quais as pessoas poderiam agir de forma a perseguir os seus interesses sem provocar danos a outras. Na sociedade moderna, o entendimento pacífico só é plausível quando os cidadãos ordenam o mais possível seus respectivos interesses. Além das contribuições teóricas, né, Habermas participa incessantemente das discussões sobre os temas mais variados, desde o debate em torno da engenharia genética, do retorno das religiões ou das migrações na Europa, tendo se tornado um dos pensadores mais conhecidos e respeitados da Alemanha. A sociologia, né, chegou na década de 70, né, embarcada por essas análises e discussões sobre temas nacionais, e ainda que os pensadores já circulassem com suas obras ou pessoalmente por vários países e continentes. O que vamos demonstrar aqui é que as últimas décadas do século XX, a primeira década do século XXI, estão marcadas por essa sociologia internacionalizada, e com poucas exceções por posições ecléticas. Isso é, a base dessa sociologia que chamamos de contemporânea está configurada pelas mais variadas vertentes das ciências humanas, não esquecendo a presença constante de autores clássicos em todas elas. Há uma diversidade de abordagens, as temáticas são amplas e a articulação entre as várias vertentes teóricas é uma constante a maioria dos autores. Por essa razão é a tarefa inglória querer enquadrar os autores em alguma classificação, taxonomia, seja ela qual for. Acreditamos que a melhor alternativa é buscar conhecer os vários pensadores e formar gradativamente um universo de juízos, julgamentos sobre as contribuições que suas obras podem oferecer para compreender a vida em sociedade na contemporaneidade. A sociologia no Brasil. Como na França de Émile Durkheim, a sociologia no Brasil desenvolveu desde os seus primórdios, influenciada por diversos pensadores, aqui relacionados e analisados, sendo que dependendo de cada período, alguns estiveram mais presentes que outros. Com o tempo, nossos pensadores foram realizando análises que poderíamos dizer que passaram a ter um caráter propriamente nacional. Nos limites dessa aula, né, nós vamos considerar o desenvolvimento da sociologia no Brasil a partir da década de 20. Esse começo, a sociologia em termos institucionais, elas foram dando e visando a presença da disciplina no ensino médio. A primeira tentativa começou com a reforma de 1821, de Benjamin Constant, que teve lugar após a proclamação da República, que defendia o ensino laico em todos os níveis e cujo objetivo era a formação intelectual dos jovens, fora desse contexto religioso, até então predominante na sociedade brasileira, né? Sem nem ter sido incluída nos currículos escolares, a sociologia foi eliminada.
pela reforma Epitácio Pessoa, em 1901, e somente em 25 é que a disciplina retornou ao ensino médio através da reforma de Rocha Vaz, com os mesmos objetivos da reforma de Benjamin Constant. E a partir da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 60, foram criadas no Brasil várias faculdades de filosofia, ciências e letras, em universidades ou institutos isolados, onde a sociologia vai integrar o currículo dos cursos de ciências sociais ou apresentar como disciplina independente em outros cursos. O objetivo dos cursos de ciências sociais era formar técnicos e professores capazes de produzir uma solução racional, isto é, baseada na razão e na ciência, para que essas questões nacionais, nesse sentido, uma nova geração de cientistas passe a ser presença marcante ao lado daqueles das décadas anteriores, né? No Brasil, podemos indicar Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Aziz Simão, Maria Isaura Pereira Queiroz, Rubens Brandão, Guerreiro Ramos, Luiz Aguiar, Hélio Jogaribe, todos têm um papel determinante e influenciado por cientistas sociais em todo o território nacional. A sociologia, nesse período, tornou-se a disciplina hegemônica no quadro das ciências sociais, formando-se uma escola ou uma tradição em São Paulo, que teve Florestan Fernandes como um dos principais mentores. Os destaques, né, para a sociologia no Brasil, teve um começo profundamente marcado pelas influências europeias, fundamentalmente francesas e alemãs, e pouco a pouco foi integrando também a influência da sociologia desenvolvida nos Estados Unidos. Desse modo, foi mesclando diferentes tradições, inventando seu próprio caminho, que pode-se afirmar que a partir da década de 40, 50, por aí, a sociologia no Brasil começa a dar seus primeiros passos na construção de uma sociologia com temas e debates nacionais, baseadas em análise de autores que procuraram responder às questões que a própria sociedade brasileira exigia, né? Ainda que muitas vezes dialogando com interpretações de autores estrangeiros. Desenvolveu-se uma sociologia vigorosa e com uma diversidade de temas e de enfoques significativa. Mais recentemente, outras preocupações passaram a ser foco de interesse de muitos estudiosos, inclusive com a realização de encontros e congressos específicos, envolvendo temas como violência, gênero, sexualidade, corpo, religião, saúde, cotidiano, comunicação, informação, indústria cultural, representações sociais, arte, consumo, cidadania, questão ambiental, lazer, globalização, ciência, tecnologia, sem esquecer, né, de os enfoques como trabalho, classe, cultura, questões étnicas, Estado, sociedade. E essa geração de sociólogo, que podemos citar vários, né, Ricardo Antunes, Elisa Reis, entre outros, encontra-se atuando agora nas universidades brasileiras, participando de congressos, debatendo, tornando públicas suas pesquisas e reflexões. A sociologia no Brasil, que teve um começo profundamente marcada pelas influências europeias e francesa, pouco a pouco vai integrando também essa influência da sociologia desenvolvida nos Estados Unidos. Desse modo, diferentes tradições foram inventando o seu próprio caminho. Pode-se afirmar que a sociologia no Brasil começa a dar seus primeiros passos, né, nessa construção dessa sociologia com temas nacionais ou baseadas em análises e interpretações da própria sociedade brasileira. Ainda que muitas vezes essas interpretações estrangeiras, elas vão se adaptar à realidade e ao tema proposto pela sociedade em constante mudança, né? A juventude e a sociologia. A sociologia no Brasil desenvolveu-se desde os seus primórdios, né? Influenciada por pensadores que nós relacionamos e analisamos, sendo que, dependendo de cada período, alguns estiveram mais presentes que outros. Com o tempo, os pensadores foram realizando análises que poderíamos dizer que passaram a ter um caráter propriamente nacional. Aí
nós vamos perceber que a partir do século XVIII, depois de Rousseau e da obra de Émile Durkheim e de Pestalozzi, vários desdobramentos procuraram entender o desenvolvimento que se considerou como infância, né, e juventude. Então, na passagem do século XVIII ao XIX, o tema juventude foi tratado na teoria sociológica clássica de forma extensa. Karl Marx, num breve texto para o primeiro congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, por adulto, entendemos toda pessoa que tenha atingido 18 anos de idade. Consideramos que a tendência da indústria moderna de fazer cooperar as crianças e os adolescentes dos dois sexos no grande movimento de produção social, como um progresso e uma tendência legítima e razoável. Embora no reino do capital tenha feito disso uma abominação, numa sociedade racional, qualquer criança desde a idade de 9 anos deve ser um trabalhador produtivo. Da mesma maneira que um adulto de posse de todos os seus meios não se pode isentar da lei da natureza. Se a pessoa quer comer, precisa trabalhar, e não somente com o cérebro, mas também com as mãos, contudo agora só nos ocupamos das crianças e dos jovens das classes trabalhadoras. Julgamos útil dividi-los em 3 classes que devem ser tratadas diferentemente. A primeira compreende as crianças de 9 a 12 anos, a segunda aquelas de 13 a 15 e a terceira de 16 a 17 anos. Então, propomos que o emprego da primeira classe em todo o trabalho, na fábrica ou no domicílio, seja legalmente restrito às 2 horas, o da segunda a 4 horas e o da terceira a 6 horas. Para a terceira classe, né, deve haver uma interrupção de 1 hora, ao menos para refeição e repouso. Seria desejável que as escolas elementares começassem a instrução das crianças antes da idade de 9 anos, mas para o momento só podemos pensar nas medidas absolutamente exigidas para contrapor-se às tendências de um sistema social que degrada o trabalhador a ponto de torná-lo um simples instrumento para a acumulação do capital e que fatalmente transforma o país em mercadores de escravos que vendem os seus próprios filhos. O direito das crianças e dos adultos deve ser defendido, já que eles próprios não podem fazer. E então é um dever da sociedade, né, agir em seu nome. A sociedade não pode permitir nem aos pais, nem aos patrões empregarem para o trabalho crianças e adolescentes, a menos que este trabalho produtivo seja combinado à educação. Por educação, né, aí poderia-se dizer 3 coisas: educação mental, educação corporal, tal como é produzido pelos exercícios de ginástica e pelos militares, e a educação tecnológica, englobando os princípios gerais e científicos de todo modo de produção, e ao mesmo tempo iniciando as crianças e os adolescentes no manejo dos instrumentos elementares de toda a indústria. A divisão das crianças e dos adolescentes em 3 classes, de 9 a 18, deve corresponder a uma marcha graduada e progressiva para uma educação mental, física e tecnológica. Nos textos de Karl Marx, como se percebe, a questão da educação e do trabalho para as crianças e jovens pode fazer pensar que ele defendia o trabalho para as crianças. Entretanto, é necessário pensar que o trabalho vinculado à educação para Marx tinha a finalidade, desde cedo, de ensinar os jovens trabalhadores os conhecimentos da produção necessários à criação de um novo proletário mais instruído e conhecedor dos processos industriais. Mas é importante entender que a juventude é condicionada social e economicamente pela sociedade mais ampla. E vale considerar que, muito embora a tradução possa registrar a expressão adolescente, ela é incorreta, pois somente em 1902 que o psicólogo norte-americano Stanley Hall cunhou essa expressão para tratar do ponto de vista psicológico da juventude de seu tempo. Esse autor, Stanley Hall, foi outro autor clássico da discussão sobre juventude. Mesmo trabalhando a questão a partir da psicologia social em questão, enfocou como elemento de renovação social. Com efeito a mais, pois 2 perspectivas aí postas, né, por Marx, se a juventude condicionada social e economicamente pela sociedade abrangente
é a de Stanley Hall, que considera como uma promessa de possibilidade de uma nova sociedade. Durkheim e a infância. Alguns temas, né, que os sociólogos contemporâneos vão relacionar, né, com a juventude e a infância, né? Juventude e trabalho, juventude, gravidez e paternidade precoce, juventude e sexualidade, juventude e violência, juventude e comportamentos de risco, juventude e participação política, juventude e religião, juventude operária, juventude indígena, juventude e campo, rural, camponesa e agrária, há uma diferenciação aí, juventude e baladas, juventude e movimentos funk, punk, hip hop, juventude e segregação social. Apenas para lembrar, né, faz-se necessário assinalar que Émile Durkheim também se propôs-se com a questão da criança e da educação, não a juventude, em suas aulas na Sorbonne no ano letivo de 1902, 1903. Essas aulas foram publicadas na forma de livro, né, somente em 1925, e uma edição revisada apareceu em 1963 na França, chegando agora no Brasil apenas em 2008. Então, nessas aulas, Durkheim discute, entre outras questões, como constituir na criança os elementos da moralidade, temas como disciplina e penalidade escolar e a influência do ambiente escolar, o ensino histórico e as ciências e a cultura estética que estão presentes nesse livro, que é a educação moral, que é uma série de pesquisas, principalmente na área de psicologia e da pedagogia, preocupada com o tema juventude, e que poderíamos dizer que apresentava alguma sociologia como se referia ao comportamento e ao meio social em que os jovens viviam. Mas não eram trabalhos efetivamente sociológicos. Pode-se afirmar, sem dúvida, que o primeiro trabalho sociológico e teórico sobre a juventude foi o de Karl Marx, que em 1928 ele escreveu o texto O Problema das Gerações. Nesse trabalho, que teve outras versões, o Marx procurou realizar uma revisão dos enfoques teóricos sobre gerações, comparando o que ele chama de a vertente positivista, predominantemente do pensamento liberal francês, com o pensamento histórico romântico alemão. Depois disso, o autor desenvolveu uma série de conceitos, ideias, né, como a não contemporaneidade dos contemporâneos, a situação de classe e a situação geracional, a relação entre posição geracional, conexão geracional e unidade geracional, que configuram elementos essenciais para o entendimento de sua análise sociológica. Posteriormente, em 1943, foi publicado um outro artigo de Mannheim sobre a juventude, agora em outro contexto, o da Inglaterra na Segunda Grande Guerra. O problema da juventude na sociedade moderna. Trata-se de um texto em que o autor ele procurou destacar o papel a ser assumido pela juventude no processo de uma nova sociedade planificada e democrática, ou seja, como força desbravadora de uma democracia militante. Na década de 20, e a partir dela, alguns sociólogos norte-americanos da Escola de Chicago, que nós citamos anteriormente, levando em conta a urbanização crescente e a chegada de imigrantes e muitas nacionalidades, raças e religiões, que procuraram pesquisar o comportamento dos jovens com uma preocupação vinculada à delinquência e à marginalidade. Entre outros, temos o exemplo do Frederic Tacher e August Holichet, que publicou o livro A Gangue, um estudo, né, de 1.313 gangues em Chicago, no qual mapeou a localização das gangues naquela cidade, as formas de ação. E até a década de 70 ele publicou uma série de outros trabalhos envolvendo a questão da delinquência e da juventude. Pesquisou a juventude de ambos os sexos, idade entre 13 e 19 anos, e uma pequena cidade do centro-oeste norte-americano. Levava em conta o comportamento dos jovens de diferentes classes, que serviria a trabalho, a família,
também a jogos de azar, sexualidade, roubo e uso de bebidas alcoólicas. Existe uma relação funcional entre a posição de classe da família de um adolescente. É a conclusão que esses teóricos vão chegar. Gostaria imensamente de agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês, me coloco à disposição pela sala virtual, e-mail, redes sociais, para sanar quaisquer dúvidas, né, que se façam necessárias, né. Um forte abraço e bom estudos a todos vocês. Muito obrigado.